O Peregrino, a obra clássica completa de John Bunyan. Capítulo 7. No meu sonho, vi que Cristão não saiu sozinho. Junto com ele havia um homem que se chamava Esperançoso, pois, ao ver a coragem de Cristão e fiel, nasceu nele a esperança de uma vida melhor. Ele procurou Cristão e disse que queria ser seu companheiro de viagem. É deste jeito que, quando um fiel morre, de suas cinzas nasce outro para testemunhar da verdade. Esperançoso disse a Cristão que na feira da vaidade havia muitos outros que gostariam de sair de lá. Eu vi que depois que saíram da feira, um certo interesseiro veio correndo atrás. Cristão: olá, você é de onde e para onde vai? Interesseiro: eu sou da cidade de Conversa Fiada e estou indo para a cidade celestial. Cristão: você é de conversa fiada, hein? Parece que não há coisa boa naquela cidade. Interesseiro: ah, sim, assim. Cristão: meu senhor, como você se chama? Interesseiro: você não me conhece, e eu não lhe conheço, mas, se estamos indo para o mesmo lugar, gostaria de fazer-lhe companhia. Se não me aceitar, paciência. Cristão: eu já ouvi falar desta cidade de conversa fiada. Pelo que me disseram, o povo tem um padrão de vida bem elevado. Interesseiro: de fato. Tenho muitos parentes ricos naquele lugar. Cristão: seria possível você me dizer o nome de alguns de seus parentes? Interesseiro: mas é claro, quase todos naquela cidade são meus parentes, começando com Lord Vira-as-Costas, Lord Passar o Tempo, Lord Conversa Fiada, pois foram seus antepassados que fundaram a cidade. Também posso citar o Escorregadio, o Duas Caras, ou qualquer coisa, bem como o nosso pastor, o Língua Dupla, que por sinal é meu tio. Foi neste lugar que eu me tornei um grande cavaleiro, um homem de boa cultura. E isto apesar do fato de que meu bisavô era um barqueiro. Ele olhava para um lado e remava para outro. Foi nesta profissão que eu consegui juntar a minha fortuna. Cristão: você é casado? Interesseiro: sim. A minha esposa é uma mulher muito virtuosa, filha de uma mulher virtuosa. Ela é filha de Lady Fingida. Ela é tão culta que se sente totalmente à vontade, tanto na presença de um príncipe quanto na presença de um roceiro. É verdade que as pessoas que têm uma religião mais rígida não concordam com tudo o que fazemos, mas é principalmente em dois pontos insignificantes que há uma diferença de opinião. Primeiro, nunca lutamos contra o vento e a maré. Segundo, sempre somos mais zelosos quando religião calça seus sapatos de prata. Adoramos andar ao seu lado na rua, sempre que o sol está brilhando, refletindo os raios em seus sapatos. O povo nos aplaude. Ao ouvir estas palavras, Cristão se afastou um pouco de interesseiro e conversou em particular com Esperançoso. Cristão:
Se não me engano, este é o tal de interesseiro da cidade de conversa fiada, pois o homem ainda não lhes dissera seu nome. E, se for este que estou pensando, é um sujeito dos mais vagabundos, esperançoso. Pergunte-lhe o seu nome. Não é possível que tenha vergonha do próprio nome. Cristão, dirigindo-se a interesseiro novamente. Pela sua conversa, parece que você é o homem mais inteligente neste mundo. Julgando por sua conversa, você deve ser o interesseiro da cidade de conversa fiada. É isso mesmo? Interesseiro. Na realidade, este não é meu nome, mas sim meu apelido, que recebi de um sujeito que não me toleram. Agora sou obrigado a suportar este nome que muitos usam no mau sentido. Mas como muitos outros homens bons, vou suportando este fardo. Cristão, você nunca fez nada para merecer este apelido? Interesseiro, nunca, nunca. Acontece que eu já tive muita sorte na vida. E há pessoas que têm muita inveja das minhas riquezas. Mas aquilo que elas veem como uma maldição, eu aceito como uma bênção, mesmo que me critiquem muito por isso. Cristão, de fato, você é o homem que eu pensei. Vou lhe dizer uma coisa. Você merece este apelido seu muito mais do que imagina. Interesseiro. Bem, se é assim que você quer pensar, paciência. Mas, se permitir que eu lhes acompanhe, vão descobrir que sou um companheiro bom. Cristão. Mas tem um detalhe importante. Para você andar conosco, terá que lutar contra o vento e a maré. E pelo que entendo, isto fere seus princípios de vida. Além do mais, a religião não costuma calçar sapatos de prata, mas sim botinas de humildade. É preciso manter a cabeça erguida, não apenas quando as coisas vão bem, mas também ao ser colocado dentro de uma jaula e exposto em praça pública para todos verem. Interesseiro. Você não tem direito nenhum de impor suas ideias em mim. Vou andar na liberdade da minha própria fé, e não da sua. Somente nesta base lhes farei companhia. Cristão. Neste caso, você não nos fará companhia, pois do jeito que crê, não dá para nós andarmos juntos. Interesseiro. Tudo bem, eu não vou abandonar os meus princípios de vida, pois não prejudicam a ninguém. Eu já andei um bom pedaço sozinho, sem vocês, e vou continuar andando assim até encontrar alguém que saiba valorizar as minhas ideias. No meu sonho, vi que Cristão e Esperançoso o deixaram, tendo cuidado de manter uma boa distância dele. Mas aí eu vi quando 3 homens se aproximaram de Interesseiro. Educadamente ele tirou o chapéu e todos se cumprimentaram. Estes 3 homens se chamavam Segura ao Mundo, Amor ao Dinheiro e Segura Tudo. Todos eram conhecidos de Interesseiro, pois, enquanto novos, foram colegas de escola, tendo como mestre o Queixoso, no colégio lucrativo, numa cidadezinha no país de Avareza. Seu mestre ensinou-lhes a arte de subir na vida,
quer por meios violentos, quer por engano, quer por bajulação, mentiras, ou ainda usando uma máscara de religião. Estes 4 alunos tiraram nota 10 em todas as matérias e poderiam muito bem ter montado suas próprias escolas, de tão bem que aprenderam suas lições. Depois de se saudarem, ouvi quando os homens perguntaram quem eram os 2 homens em sua frente, pois cristão e esperançoso ainda podiam ser vistos. Interesseiro. São 2 sujeitos de um país distante, que, segundo eles, estão numa peregrinação. Amor ao dinheiro. Que pena! Porque eles não ficaram para nós todos andarmos juntos? Afinal, nós também estamos numa peregrinação, não estamos? Interesseiro. Lógico, mas acontece que são homens extremamente rígidos, que colocam tanta importância em suas próprias ideias, que não conseguem compreender o valor do que os outros falam, por mais santos que sejam. São homens sem educação, pois se alguém não concorda inteiramente com o que falam, logo o expulsam de sua companhia. Segura tudo. Isto é um mau sinal. Mas já li sobre aquele que é demasiadamente justo, sendo por isso que julga e condena todos, menos, é claro, a si próprio. Mas diga-me, quais foram os principais pontos de atrito entre vocês? Interesseiro. Bem, como eu disse, estes homens obstinadamente quiseram continuar sua viagem com muita urgência. Eu sou diferente. Não luto contra o vento e a maré. Estes sujeitos estão arriscando tudo o que têm para manter sua religião. Eu não faço uma coisa dessas. Não arrisco nada que possa me dar um prejuízo material. Estes homens são tão fanáticos que não estão nem aí com o que os outros pensam. Para mim, a religião nunca pode ser colocada acima da segurança e bem-estar físico da pessoa. Enfim, eles alegam que a religião tem que valer, mesmo dentro de uma jaula. Mas eu digo que a religião serve quando vem calçada de sapatos de prata. Segura o mundo. Concordo. A religião só serve enquanto não for prejudicial. Quanto a esses 2 sujeitos na nossa frente, para mim são os tolos. Para mim é uma grande falta de sabedoria colocar em risco o que se possui e que tem todo o direito de possuir. Sejamos prudentes como serpentes. Vamos trabalhar enquanto é dia. Sim, sejamos como a abelha que fica quieta durante o inverno e somente sai quando tudo estiver do jeito que ela quer. Deus manda a chuva e o sol. Se estes homens quiserem andar na chuva, tudo bem. Mas eu, da minha parte, só vou sair quando o tempo estiver bonito. Para mim, a religião tem que vir acompanhada de muitas bênçãos. Qualquer um que tiver pelo menos um pouco de juízo entende que se Deus nos abençoa com as coisas boas da vida, também vai querer que as seguremos com toda a nossa força. Abraão e Salomão foram abençoados por Deus e ficaram riquíssimos. Jó diz que o Todo-Poderoso tecerá por ouro e por prata escolhida. Mas para isto acontecer na vida da pessoa, não pode ser como aqueles 2 sujeitos na nossa frente.
segura tudo. Parece que todos concordamos neste assunto. Nem adianta mais conversar sobre isso. Amor ao dinheiro. De fato, não adianta conversar mais sobre isso, pois quem não acredita nas Escrituras e não tem juízo, diferente de nós, perde a sua própria liberdade e segurança. Interesseiro. Meus irmãos, como vocês estão vendo, todos estamos na mesma peregrinação. Vamos nos divertir um pouco pensando na seguinte pergunta: suponhamos que um homem, seja pastor, seja comerciante, ou seja da profissão que for, tiver a oportunidade de ganhar um bom dinheiro. Mas para conseguir esta bênção, é preciso, digamos, ignorar certas regras que encontramos nas Escrituras. Isto seria uma desonestidade? Amor ao dinheiro. Entendi perfeitamente a sua pergunta. E se vocês todos me derem licença, vou responder do jeito que entendo. Vamos tomar o exemplo de um pastor. Suponhamos que o pastor é um homem sincero, mas de poucos recursos financeiros. Mas agora se apresenta a oportunidade de ficar bem de vida, o que, inclusive, o tornaria mais eficiente na obra dele. Eu não vejo problema algum em, digamos, alterar alguns de seus princípios religiosos para deixá-lo mais preparado para desempenhar suas funções pastorais. Para ele, isto não seria uma desonestidade, porque, vejamos, primeiro, seu desejo de aumentar seu patrimônio é legítimo, pois tudo o que receberá virá da mão divina. Portanto, aquilo que ele tem condições de conseguir, seja da maneira que for, sua consciência não deve impedir. Segundo, a possibilidade de aumentar seu patrimônio pode muito bem tornar este pastor mais estudioso, mais zeloso. Sim, fazer dele um homem mais capacitado e dar-lhe uma nova visão da mente de Deus. Terceiro, quanto à parte de alterar alguns de seus princípios para assim servir melhor as suas ovelhas, isso é muito bom, porque A. Mostra um espírito de abnegação. B. Prova que não é um homem bitolado. E C. Mostra sua capacidade de dar um bom exemplo às ovelhas. E quarto, eu penso assim, que o pastor que altera alguns princípios pequenos para receber um benefício grande não deve ser julgado como avarento. Antes, deve ser elogiado por sua disposição de se preparar para ser mais útil em seu chamado. Quanto à segunda parte de sua pergunta, sobre as pessoas de outras profissões, vamos supor que o sujeito tem um poder aquisitivo muito baixo, mas, através da religião, ele consegue melhorar sua renda. Talvez casando-se com uma mulher rica, que ajudará a chamar mais clientes ao seu comércio. Não vejo motivo algum por que não lançar mão de uma oportunidade dessas. Por quê? A. Ser religioso sempre é uma virtude. Não importa de que maneira a pessoa chega a ser religiosa. B. Não tem nada de mais casar-se com mulher rica, ou de aumentar a sua freguesia. C. E além do mais, quem consegue estas coisas através de sua religião está se melhorando. Neste caso,
Vemos uma esposa boa, uma freguesia boa e um bom lucro. Tudo isso porque a pessoa se tornou religiosa. Não vejo nada de errado em tudo isso. Todos os presentes aplaudiram longamente a resposta do amor ao dinheiro. Gostaram tanto dos seus argumentos que resolveram apressar os passos até alcançar os dois peregrinos, para assim discutir este assunto com eles, já que sabiam que não concordavam com suas ideias. Chegando perto dos peregrinos, gritaram, pedindo que parassem. Para evitar novos atritos, pediram a Seguro Mundo para dirigir a discussão. Estando juntos novamente, Seguro ao Mundo fez a mesma pergunta a Cristão e Esperançoso, que interesseiro lhes fizera há pouco tempo, pedindo que a respondessem. Cristão: até um menino com instrução religiosa é capaz de responder a 10.000 perguntas daquele tipo. Se é proibido seguir a Cristo pelos pães que ele repartia, como lemos no capítulo 6 de João, quanto mais errado transformar ele e a religião num pretexto para conseguir gozar coisas deste mundo. Os únicos que concordam com você são os pagãos, os hipócritas, os diabos e os feiticeiros. Vejamos. Primeiro, os pagãos. Quando Hamor e Siquém cobiçaram as filhas e o gado de Jacó, acreditaram que o único jeito de conseguir o que queriam seria através da circuncisão. Leia a história toda em Gênesis capítulo 34, de como usaram a religião para tentar chegar onde queriam. Segundo, os fariseus hipócritas eram da mesma religião. Faziam longas orações por pretexto, mas o que queriam eram as casas das viúvas. Com este uso falso da religião, chamavam sobre si a ira e condenação de Deus, como lemos em Lucas capítulo 20, verso 46 e 47. Terceiro, Judas, o diabo, também pertencia a esta religião. Ele se mostrava religioso para poder segurar a bolsa e tirar dela o que queria. Mas ele estava perdido, rejeitado, sendo o filho da perdição. Quarto, Simão, o feiticeiro, fazia parte desta religião, pois queria ter o dom do Espírito Santo para poder ganhar dinheiro com ele. Em Atos, capítulo 8, verso 19 ao 22, lemos sobre a sentença que ouviu da boca de Pedro. Quinto, lembremos também que o homem que assume uma religião por motivos mundanos também a abandonará pelos mesmos motivos. Judas é um bom exemplo disso. Portanto, responder a sua pergunta no afirmativo, como você faz, é prova do paganismo que há em seu coração, da sua hipocrisia, da sua mente diabólica. Sua recompensa será de acordo com suas obras. Ao ouvir tudo isso, os homens se entreolharam, sem conseguirem falar uma palavra sequer. Esperançoso se mostrou muito feliz com a sabedoria da resposta de Cristão. Durante alguns minutos, houve um grande silêncio. Todos continuaram caminhando juntos, mas agora Interesseiro e seus companheiros
começaram a atrasar seus passos, para que Cristão e Esperançoso passassem à sua frente, pois não queriam mais andar com eles. Cristão, falando com Esperançoso: se estes homens não suportam a sentença dos homens, o que farão ao ouvir a sentença de Deus? Se eles ficam mudos ao serem repreendidos por vasos de barro, como ficarão ao serem reprovados pelas chamas do fogo devorador? Cristão e Esperançoso continuaram andando até chegar a uma campina muito linda chamada Folga. Mas, por ser estreita, logo a atravessaram. No outro lado desta campina havia um pequeno monte chamado Lucro, no qual havia uma mina de prata. Pelo fato de ser um lugar turístico, alguns que passaram na frente de Cristão e Esperançoso resolveram chegar até a mina e olhar dentro. Mas acontece que a terra em volta da boca da mina está muito solta e muitos acabam caindo e morrendo. Outros caem e se machucam tanto que ficam paralíticos durante o resto da vida. Em meu sonho, a uma pequena distância, vi o Demas, que chamava a todos que passavam por aquele lugar. Vendo Cristão e Esperançoso, gritou: Olá, venham cá, por favor. Quero lhes mostrar uma coisa. Cristão: o que você tem aí de tão importante que nós deveríamos interromper a nossa viagem? Demas: tem uma mina de prata aqui. Com um pouco de trabalho, vocês podem encontrar grandes tesouros. Esperançoso: vamos parar para ver o que tem aqui? Cristão: de jeito nenhum. Eu já ouvi falar deste lugar antes. São muitos os que já foram mortos aqui. Além do mais, o tesouro do qual Demas fala, na realidade é uma armadilha, pois tem a finalidade de interromper a nossa peregrinação. Agora, dirigindo-se a Demas: este lugar não é perigoso? Não são muitos os peregrinos que perderam o caminho aqui? Demas, mostrando-se um pouco incomodado: este lugar é perigoso, mas apenas para aqueles que não têm cuidado. Cristão, dirigindo-se a Esperançoso: vamos embora daqui, continuemos a nossa viagem. Esperançoso: garanto que quando interesseiro passar por aqui e receber este mesmo convite, não vai recusá-lo. Cristão: sem a menor dúvida, este é o destino de quem não tem escrúpulos. Suas chances de sair daqui com vida são quase zero. Demas: então vocês não vão dar nenhuma olhadinha? Cristão: Demas, você é o inimigo do caminho reto do Senhor, e um dos juízes da sua majestade já lhe condenou por isso, e agora está querendo que nós caiamos na mesma condenação? Veja bem, que se nós seguirmos seu exemplo, nosso Senhor e Rei ficará sabendo e teremos vergonha de chegar na presença dele. Demas: o que é isso? Somos irmãos. Se vocês me esperam um pouco, poderemos caminhar juntos. Cristão: como é seu nome? Por acaso seu nome não é Demas? Demas: é sim, meu nome é Demas, e sou filho de Abraão. Cristão: eu lhe conheço.
Seu avô se chamava Gease, e o nome de seu pai era Judas, e não nega a raça. Esta conversa de você ser filho de Abraão é só para boi dormir. Seu pai foi enforcado como traidor, e você não merece um fim melhor. Pode ter certeza de que, ao chegarmos na presença de nosso rei, falaremos sobre seu comportamento. Cristão e esperançoso continuaram sua viagem. Daí a pouco, interesseiro e seus amigos chegaram no lugar onde Demas os esperava. Este não teve a menor dificuldade em induzi-los a visitar suas minas. Não sei qual foi o fim deles. Se chegaram muito perto da beira e despencaram, se realmente foram trabalhar nas minas, ou se morreram envenenados pelo gás tóxico que muitas vezes aparece no fundo da escavação. Mas de uma coisa tenho certeza: nunca mais foram vistos. Vi quando Cristão e Esperançoso acabaram de atravessar uma campina e se deram com uma estátua muito antiga bem ao lado do caminho. Os dois pararam para ver, mas sem compreender nada. A estátua era parecida com uma mulher. Foi Esperançoso quem primeiro viu uma escrita estranha na cabeça da mulher. Mas, sendo que ele tinha pouco estudo, não conseguia compreender o significado das palavras. Porém, Cristão, que era mais estudado, conseguiu decifrá-las. Seu significado era: lembrai-vos da mulher de Ló. Depois que leu em voz alta estas palavras, os dois chegaram à conclusão de que esta era a estátua de sal em que a mulher de Ló fora transformada, quando seu coração impuro a induziu a dar mais uma olhada para sua querida Sodoma. Foi uma descoberta que deixou os dois bastante comovidos. Cristão: ah, meu irmão, que coisa mais impressionante! Ver esta estátua logo depois do nosso encontro com Demas é mais do que coincidência. Se tivéssemos aceitado o convite de Demas, como você, meu irmão, estava querendo fazer, teríamos tido o mesmo fim desta mulher. Esperançoso. De fato, eu agi de uma forma muito tola. Pensando bem, eu também devia ser uma estátua de sal. Pois qual a diferença entre meu pecado e o dela? Ela olhou para trás para ver o que o seu coração desejava, e eu olhei para frente para ver o que o meu desejava. Louvado seja o nome de Deus por sua graça infinita. Fico profundamente envergonhado por ter permitido uma coisa dessas no meu coração. Cristão, prestemos atenção ao que estamos vendo. Podemos aprender uma lição que nos seja útil no futuro. Esta mulher escapou dos juízos divinos que resultaram na destruição de Sodoma, mas depois foi destruída por outro juízo que a transformou numa estátua de sal. Esperançoso. É verdade. Para nós ela serve de advertência e de exemplo advertência contra o pecado e dos juízos severos de Deus. E exemplo do que acontece quando a lei de Deus é transgredida. Temos também o exemplo de Coré, Datã e Abirão, que junto com 250 outros pereceram por causa de seus pecados. Mas o que mais me impressiona é como Demas e seus seguidores, mesmo conhecendo a história da mulher de Ló, procuram
sem um pingo de medo, as mesmas coisas que a transformou numa estátua de sal. Cristão, realmente é uma coisa impressionante e serve para mostrar o quanto seus corações estão endurecidos. Eles podem ser comparados com quem bate carteira na presença do juiz ou pratica furtos debaixo da forca. Lemos que os homens de Sodoma eram grandes pecadores porque pecavam contra o Senhor, apesar de tudo o que ele fizera por eles. A região de Sodoma era parecido com o jardim do Éden. Foi justamente isso que provocou mais a ira do Senhor. Quando as pessoas fazem o mal, mesmo experimentando a bondade do Senhor. O fogo de sua ira é aquecido muitas vezes. São estes que são julgados com mais severidade. Esperançoso. Tudo o que você disse é verdade. É somente pela misericórdia de Deus que nenhum de nós, mas especialmente eu, não recebemos o mesmo castigo. Devemos sempre dar graças a Deus e lembrar-nos da mulher de Ló. Então, eu vi como eles prosseguiram sua viagem até chegar num lindo rio, o qual o rei Davi chamava de o Rio de Deus. João, por sua vez, chama suas águas de as águas da vida. Os dois foram caminhando na margem deste rio. Foram momentos de pura alegria. Paravam frequentemente para beberem das águas límpidas do rio, as quais refrescavam seus espíritos cansados. Em ambas as margens deste rio havia árvores que produziam toda a espécie de frutas. As folhas destas árvores eram medicinais. Havia também, entre as árvores, pequenos campos abertos, nos quais se viam os mais lindos lírios. Foi num destes campos que os dois se deitaram para dormir. Ao acordarem, novamente se saciaram com as frutas que havia em seu redor e beberam da água do rio. Depois, tornaram a dormir. Passaram alguns dias neste lugar. No meu sonho, vi quando resolveram continuar sua viagem. Dentro de pouco tempo, o caminho se afastou daquele rio. Isso os deixou muito tristes, mas sabiam que o único jeito era seguir o caminho. Acontece que o caminho foi se tornando cada vez mais áspero, o que fazia doer mais ainda seus pés já machucados pelos rigores da viagem. Sem dúvida, foi por isso que começaram a sonhar com um caminho mais fácil. Não haviam andado muito longe quando chegaram a um campo que ficava à esquerda do caminho em que andavam. Este campo se chamava o Campo do Caminho Paralelo. Entre este campo e o caminho havia um muro não muito alto de pedra. Em determinado lugar havia umas pedras amontoadas, tipo uma escada, pela qual as pessoas podiam passar para o outro lado. Vendo esta escadinha, Cristão teve uma ideia. Cristão, já que este campo fica bem ao lado do nosso caminho, vamos passar para o outro lado para ver o que há. Tudo indica que será mais fácil caminhar do outro lado. Esperançoso. Esse é o caminho do lado de dentro do muro nos afastar do nosso caminho? Cristão. Acredito que isto não aconteça. Veja bem que o caminho de dentro é bem paralelo ao de fora. Os dois logo descobriram que o caminho no lado do campo era bem melhor. Não machucava tanto seus pés. Não haviam andado muito
quando encontraram um homem que também andava por este caminho. O nome dele era Falsa Confiança. Perguntaram-lhe para onde este caminho ia, e ele respondeu que ia para a cidade celestial. Cristão ficou todo alegre e disse à Confiança: Está vendo? Sabia que seria deste jeito. Enquanto seguiam falsa esperança, a noite foi caindo, foi ficando cada vez mais escuro e finalmente não enxergavam mais o homem em sua frente. O que ninguém sabia era que havia uma cova funda bem no meio do caminho que fora feita pelo proprietário daquele terreno. A finalidade desta cova era justamente a de matar os homens vãos e insensatos que passassem por seu terreno. Cristão e esperançoso ouviram quando falsa confiança caiu na cova. Chamaram-no, mas a única resposta foi um gemido fraco que vinha do fundo da cova. Esperançoso perguntou: Onde será que nós estamos? Cristão não respondeu nada, pois já desconfiava que este caminho paralelo era um caminho falso. Nisso, começou a chover torrencialmente. Caíam grandes raios e os trovões eram ensurdecedores. A água foi subindo cada vez mais. Esperançoso, gemendo profundamente. Oh, mas por que não continuamos no caminho certo? Cristão. Mas quem poderia ter imaginado que este caminho era um caminho falso? Esperançoso. Eu estava desconfiado, e por isso perguntei se este caminho não iria nos afastar do caminho certo. Mas, sendo que você é mais velho do que eu, por respeito, não disse mais nada. Cristão, meu irmão, não fique chateado comigo. A culpa de tudo isso, de fato, é minha. Peço que me perdoe. Não fiz isso por maldade. Esperançoso. Eu lhe perdoo, sim. Creio que isto para nós pode servir de lição. Cristão, ainda bem que você é um irmão misericordioso. Não adianta nós ficarmos aqui parados conversando. Vamos voltar. Esperançoso. Meu irmão, permita que eu vá na frente. Cristão, não, eu vou na frente. Fui eu quem provoquei este problema. E se houver mais perigo, você perceberá quando eu cair e poderá se salvar. Não há necessidade de nós dois perecermos. Esperançoso. Não, você não irá na frente. Sua cabeça já está quente e pode acontecer de nos desviar do caminho novamente. Enquanto assim conversavam, ouviram uma voz que diz: Dirigem-se ao caminho alto, ao caminho do qual saíram. Nestas alturas, as águas já haviam subido muito e estava ficando extremamente perigoso caminhar no escuro. Eu, vendo tudo isso, percebi que é muito mais fácil desviar do caminho certo do que voltar para ele depois. Umas 9 ou 10 vezes, estes dois quase morreram afogados naquelas águas escuras. Por mais que se esforçassem, não conseguiram voltar para a escadinha naquela noite. Finalmente, refugiaram-se num lugar protegido das chuvas. Estando muito cansados, logo estavam dormindo. Acontece que este campo em que se encontravam pertencia a um homem que se chamava Gigante do Desespero, que morava no Castelo das Dúvidas, ainda de madrugada. Este gigante estava passeando em seu terreno, quando viu Cristão e Esperançoso que ainda dormiam. Ele os acordou
e com voz grossa perguntou de onde eram e o que estavam fazendo em seu campo. Os dois responderam que eram peregrinos que haviam perdido o caminho. O gigante lhes disse: Esta noite vocês entraram em meu terreno sem permissão. Por isso, terão que ir comigo agora. Sendo que o gigante era muito mais forte do que eles, tiveram que acompanhá-lo. Não falaram nada, pois sabiam que de fato haviam errado muito. O gigante levou os dois para o castelo, onde os colocou num calabouço fétido. Ficaram neste lugar horrível de quarta-feira cedo até sábado à noite, sem receber uma gota de água para beber ou coisa alguma para comer. O lugar estava totalmente escuro e ninguém veio para lhes perguntar como estavam passando. Era uma situação muito desagradável, pois não havia ninguém por perto que lhes pudesse socorrer. Cristão ficou mais arrependido do que nunca, porque sabia que tudo isso havia acontecido por sua culpa. A mulher de gigante do desespero chamava-se Desconfiança. Sábado à noite, ela contou à esposa o que havia acontecido. Que dentro do calabouço havia dois homens que haviam invadido seu terreno. Perguntou o que ela achava que deveria ser feito com os dois presos. Ela respondeu que no dia seguinte devia bater neles sem dó. No dia seguinte, o gigante desceu para o calabouço com um pedaço de pau. Primeiro xingou os dois presos como se fossem cachorros. Cristão e esperançoso suportaram tudo em silêncio. Aí começou a dar paulada neles. Finalmente, depois de muito bater, deixou os dois deitados no chão, quase mortos. A única coisa que conseguiram fazer durante aquele dia todo foi gemer e lamentar o que havia acontecido. Na noite seguinte, o gigante novamente consultou sua esposa sobre o destino dos presos. Quando ela descobriu que ainda estavam vivos, aconselhou seu marido a exigir que os dois se suicidassem. Na manhã seguinte, o gigante desceu ao calabouço novamente. Disse-lhes que já que não sairiam daquele lugar vivos, seria melhor que eles dessem fim à própria vida. Eles próprios poderiam escolher entre faca, corda ou veneno. Por que vocês querem continuar vivos? Já que a única coisa que lhes espera daqui em diante é grande sofrimento? Os dois, no entanto, pediram novamente que o gigante os soltasse. Isto o enfureceu tanto que avançou nos dois, e sem dúvida os teria matado, se não tivesse dado uma crise nele justamente naquele instante. Era mais nos dias de sol quente que davam estas crises nele, as quais deixavam suas mãos paralisadas durante um tempo. Vendo-se incapacitado de mexer com suas mãos, o gigante se afastou e pôs-se a pensar novamente em qual fim daria neles. Enquanto isso, os dois presos começaram a conversar entre si. Cristão: Irmão, o que faremos? Que vida mais miserável aqui onde estamos? Nem sei mais se é melhor viver ou morrer. Minha alma almeja mais a morte do que a vida. Acho melhor a cova do que o calabouço. Vamos deixar que este gigante nos domine? Esperançoso. De fato, estamos numa situação das piores, e para mim a morte também é preferível a uma vida destas. Mas não nos esqueçamos do Senhor do país para onde estamos viajando. Em sua lei ele proíbe o homicídio. Ora,
Qual é a diferença entre matar os outros ou matar a nós mesmos? Quem toma a sua própria vida não está dando fim apenas ao seu corpo natural, mas à alma também. Além do mais, meu irmão, você fala da cova como se fosse um lugar de descanso, mas por acaso se esqueceu do inferno, que é o destino de todo homicida? Lembremos também que o gigante do desespero não tem nenhum poder sobre a nossa alma. Outros já foram presos por ele e conseguiram se livrar de suas mãos. Quem sabe Deus, o Criador deste mundo, faça com que ele morra para que escapemos. Ou pode acontecer dele se esquecer de trancar a porta da nossa cela. Pode também acontecer de dar outra crise nele e ficar com todos os membros paralisados. Se isso acontecer, vou fazer o possível para escapar. Aliás, já me arrependi muito de não ter tentado isso no dia em que ele ficou com as mãos paralisadas. Mas, meu irmão, esta oportunidade já passou. Pode muito bem chegar a hora em que dê para nós escaparmos daqui. E se não, paciência. O que não podemos fazer é dar fim às nossas próprias vidas. Com estas palavras, esperançoso conseguiu fazer com que seu irmão mudasse de ideia. Continuaram na escuridão durante aquele dia todo. À tarde, o gigante foi novamente ao calabouço para ver se os presos haviam seguido seu conselho. Descobriu que ainda estavam vivos, mas só isso. Por falta de água e comida, e por causa dos açoites que levaram do gigante, estavam deitados no chão, com a respiração já bem devagar. Mas vendo que ainda estavam vivos, o gigante ficou encoloevizado. Disse que esta desobediência iria lhes custar caro, que ainda desejariam nunca terem nascido. Os dois tremeram muito. Cristão chegou a desmaiar. Depois que o gigante foi embora, voltaram a conversar sobre tudo o que lhes estava acontecendo. Cristão ainda achava que o mais fácil seria dar fim à própria vida, mas Esperançoso não concordou. Esperançoso, meu irmão, você já tem passado por muitas coisas difíceis, não é verdade? Apolônio não conseguiu derrotá-lo. Tampouco todas as coisas que viu, ouviu e sentiu no vale da sombra da morte foram capazes de vencê-lo. Depois de passar por tantas provações e dificuldades, é agora que vai desistir? Como você vê, estamos neste calabouço juntos. Por natureza, eu sou um homem muito mais fraco do que você. Mas veja bem que agora estamos na mesma situação. Estamos aqui no escuro, com fome e sede. Mas vamos ter um pouco de paciência. Lembre-se de como você se mostrou homem na feira da vaidade. Não teve medo das correntes, da jaula, e nem de uma morte sangrenta. Vamos, então, suportar tudo isso com paciência. Naquela noite, o gigante e sua esposa foram deitar. Ela perguntou sobre os presos, se eles haviam seguido seu conselho. Ele respondeu: são sujeitos fortes que acham preferível sofrer do que acabar com a própria vida. Ela deu um conselho ao marido: amanhã você os traz para o pátio do castelo. Mostre-lhes os ossos e crânios dos presos que caíram em suas mãos. Diga-lhes que neste final de semana eles terão a mesma sorte. Na manhã seguinte, o gigante tirou os dois do calabouço e levou-os ao pátio do castelo, assim como sua mulher havia sugerido. Ele lhes disse:
Estes também eram peregrinos que, como vocês, também entraram em meu terreno sem autorização. Na hora certa, eu os despedacei. Dentro de 10 dias, farei a mesma coisa com vocês. Agora vamos, voltemos ao calabouço. Foi batendo em suas costas até chegarem na prisão novamente. Os dois presos ficaram deitados no chão o dia todo. Chegando à noite, depois que ele e sua esposa, desconfiantes, se deitaram, voltaram a conversar sobre os presos. O gigante não compreendeu, porque nem seus conselhos e nem seus açoites conseguiam fazê-los desistir de lutar. Sua esposa disse: no meu modo de pensar, estão com esperança de que alguém venha resgatá-los. Ou então tem alguma chave escondida, com a qual pretendem sair da prisão. O gigante disse: se for assim, amanhã cedo vou dar uma busca nas coisas dele. Sábado, perto da meia-noite, os dois peregrinos começaram a orar. Oraram até quase a hora do sol nascer. De repente, Cristão quebrou o silêncio do calabouço. Disse: como eu sou bobo! Por que estou deitado aqui neste calabouço fétido, quando poderia perfeitamente estar livre? Tenho aqui comigo uma chave chamada Promessa, e tenho a certeza de que destrancará a porta do castelo das dúvidas. Gostei da ideia, meu irmão. Experimente. Cristão tirou a chave do bolso e a enfiou na fechadura da porta. Esta imediatamente se abriu com facilidade. Cristão e esperançoso saíram do calabouço e foram até a porta que dá para o pátio do castelo. Esta porta também se abriu sem nenhum problema. Em seguida, dirigiram-se à porta de ferro. Esta foi bem mais difícil. Mas depois de forçar a chave um pouco, a porta de ferro também se abriu. Mas, por ser muito pesada, ela rangeu, acordando o gigante do desespero. Este se levantou de um pulo e saiu correndo atrás dos dois peregrinos. Mas foi justamente nesse instante que foi tomado por outra crise e suas pernas ficaram paralisadas. Cristão e esperançoso não pararam de correr até chegarem na estrada do rei novamente. Seguros, fora do território do inimigo, os dois peregrinos pararam para conversar entre si. Queriam fazer alguma coisa para impedir que outros peregrinos entrassem no caminho paralelo e caíssem nas mãos do gigante do desespero. Resolveram colocar uma pedra bem grande ao lado do caminho. Numa das faces da pedra escreveram para todos verem: atenção, este é o caminho paralelo que vai até o Castelo das Dúvidas, que é da propriedade de Gigante do Desespero, o qual detesta o rei do país celestial e procura destruir todos os santos peregrinos. Daquele dia em diante, muitos peregrinos, avisados pelos dizeres naquela pedra, evitaram o que Cristão e esperançoso passaram. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos capítulos dessa maravilhosa obra clássica.